sou Ellen Lage, assistente social. Estou trazendo para vocês aqui uma contribuição a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente, que completou esse ano 29 anos, né, da legislação. Nos dois vídeos anteriores eu trouxe já algumas questões pertinentes ao Estatuto. Agora eu vou trazer um pouco a respeito do capítulo 3, que é do direito à convivência familiar e comunitária. Eu tenho citado aqui nos vídeos que essa legislação do Estatuto da Criança e do Adolescente é uma legislação muito grande. Então, assim, para quem realmente quer realizar atualização profissional ou se preparar para um concurso público, realmente tem que pegar e destrinchar o Estatuto, ler o Estatuto todo, marcar igual eu faço aqui, tá? Como é muito grande, eu estou pegando alguns aspectos do Estatuto para fixar aí para vocês. Normalmente eu pego questões que eu vivencio, né, na prática profissional do assistente social, e também algumas das que eu já observei que foram questões de prova em concurso, tá bom? Então, gente, primeiro, dessa convivência, do direito à convivência familiar e comunitária. Toda criança ou adolescente, né, que a gente já viu aí que pelo ECA, criança e adolescente, então é considerado de 0 a 12 anos, né, e de 0 a 12 anos incompletos criança e de 12 a 18 anos adolescente, tá? Toda criança ou adolescente, então, tem direito de ser educado no seio de sua família. Excepcionalmente, né, em algumas situações, em família substituta também. Mas é assegurado, então, essa convivência familiar e comunitária, principalmente em lugares, né, livres da presença de pessoas que são dependentes de substâncias entorpecentes. Então, para você ver como que isso é sério, porque já o artigo aqui que já fala sobre a questão da convivência familiar é uma questão a que a gente está exposto todo dia, né? Porque hoje a gente acompanha os casos de crianças e adolescentes que nós acompanhamos, uma grande parte tem a convivência com pessoas, né, em uso de substâncias entorpecentes. Então já é um desafio, só por isso já faz parte de um público a ser atendido por nós, nas discussões de equipe, quando esses casos são levantados. Realmente nós não podemos nos furtar ao acompanhamento dessas crianças e desses adolescentes, tá? Toda criança e adolescente, então, que estiver incluído em algum programa de acolhimento familiar ou institucional, ele tem que ter a sua situação reavaliada no máximo a cada 6 meses. E aí, caso, né, a equipe, né, que acompanha, a equipe interprofissional, né, ou multidisciplinar, tem que realmente fazer um relatório, e caso seja necessário que ele permaneça ainda algum tempo na instituição, é importante a autoridade judiciária, né, competente, ser informada a respeito disso, tá? A permanência da criança e do adolescente em programas, né, de acolhimento institucional não pode se prolongar por mais de 2 anos, tá? A não ser que realmente seja comprovada a necessidade dele permanecer por mais de 2 anos, e aí também tem que ser essa opção, né, dele permanecer tem que ser devidamente fundamentada pela autoridade judiciária, tá? Dentro da questão da família natural, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vai definir aqui o que é família natural. Então ele fala que entende-se por família natural a comunidade formada, então, pelos pais, ou qualquer um deles, né, e seus descendentes. Então, os pais e filhos, tá? E também entende-se por família extensa ou família ampliada, aquela que se estende para além daquela unidade lá de pais e filhos, ou da unidade do casal, formada por parentes próximos, com as quais as crianças, né, ou os adolescentes convivem e mantém vínculos de afinidade e afetividade, tá? Então, isso aí é a definição de família extensa ou família ampliada, para além, né, da família natural. Na seção número 3 do Estatuto da Criança e do Adolescente,
ele vem falar sobre a questão da família substituta, tá? Então, a colocação das crianças e dos adolescentes em família substituta se fará mediante a guarda ou tutela ou adoção, independente da situação jurídica da criança ou adolescente, né, nos termos dessa lei. Então, quando a criança é colocada em família substituta, isso vai se dar, então, através da guarda, da tutela ou adoção desta criança, tá? Sempre que possível, a criança ou adolescente será previamente ouvido pela equipe interprofissional, respeitando o seu estágio de desenvolvimento e o grau de compreensão das suas implicações na medida, né? Mas, de qualquer forma, a opinião da criança e do adolescente será considerada, tá? E quando se tratar de adolescentes, né, de maiores de 12 anos de idade, é necessário, então, o seu consentimento, tá, colhido em audiência para a sua colocação numa família substituta. Então, os adolescentes são ouvidos, sim, e é necessário, então, que ele tenha o consentimento do adolescente para ele ir para uma família substituta. Lembrando também que os grupos de irmãos, né, eles são colocados sobre adoção, tutela ou guarda na mesma família substituta, né? Isso para evitar, então, o rompimento definitivo desses vínculos, né, fraternais aí, desses vínculos familiares entre os irmãos, tá? Da guarda, né? Com relação à guarda da criança e do adolescente, quando a pessoa ela assume a guarda da criança e do adolescente, a guarda, então, obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, tá? Inclusive, o detentor da guarda, ele pode, inclusive, opor-se à opinião dos terceiros, inclusive a opinião dos pais. Então, se tem alguém que tem a guarda da criança ou do adolescente, ele que define tudo, inclusive podendo ser contrária à opinião dos pais, tá bom? Tem uma parte grande do Estatuto da Criança e do Adolescente que fala também, gente, sobre a questão da adoção, tá? Então é uma parte muito grande, começa aqui no artigo 39 e ele é muito grande, esse capítulo da adoção, vai até o artigo 52, são muitos aspectos voltados para a questão da adoção, vai merecer uma atenção de vocês ali na leitura ali do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Lembrando, então, que a adoção ela é uma medida excepcional e irrevogável. Ela deve acontecer somente quando forem esgotados todos os recursos da manutenção dessa criança e do adolescente na família natural ou na família extensa, né? Então, assim, para uma criança ir para adoção, realmente já foram esgotadas todas as alternativas, foi realizado trabalho pela equipe do serviço social, tanto da saúde quanto da assistência, do CRAS, do CREAS. Então, assim, são realizadas do Conselho Tutelar, são diversas abordagens que são realizadas para que essa criança seja mantida na sua família natural ou na família extensa. Caso realmente seja impossível, né, a criança permanecer na família natural ou extensa, aí sim ela vai para adoção, que é uma medida excepcional e irrevogável, tá bom? E também não se pode fazer adoção por procuração, né? Então não existe adotar uma criança por procuração não, tá? Para quem for adotar, o adotando, ele deve contar com no máximo 18 anos, a data do pedido, né? A não ser se ele já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes, tá? Então, assim, o adolescente, a criança ou adolescente, para ser adotado, ele tem que estar com no máximo 18 anos de idade, tá? Vamos lá, e aí por isso que entra, né, aquela questão difícil, que quando os adolescentes estão em instituições e que passam de 18 anos, realmente é uma situação que depois ele fica muito, muito, muito vulnerável, tá?
Então aqui, mais uma partezinha que eu vou falar aqui rapidinho, é do direito da criança e do adolescente, o direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Então no artigo 53, ele vai falar lá que a criança tem o direito sim à educação, né, visando esse pleno desenvolvimento de sua pessoa. A educação vai preparar essa criança e esse adolescente para o exercício da cidadania e também qualificá-lo para o trabalho, tá? Então, é assegurado à criança e o adolescente igualdade nas condições para o acesso e permanência na escola. Então, independente de renda, de classe social, de deficiência, ele tem que ter igualdade nas condições de acesso e permanência na escola. Tem também o direito de ser respeitado por seus educadores, tem o direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Isso aqui é interessante e isso aqui já caiu, é interessante a gente ficar atento porque pode cair em prova, tá? Então a criança ou adolescente, ele tem sim o direito de contestar os critérios avaliativos, tá? E ele pode recorrer então às instâncias superiores escolares, né? Ele tem o direito de organização e participação em entidades estudantis. Ele tem direito ao acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência, tá? Então isso tudo aí é favorecendo ao acesso ao direito à educação, à cultura e ao esporte, ao lazer, tá? Então, gente, isso aqui, esse artigo 54 aqui, ele vai dizer que é dever do Estado assegurar, né, o ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para as crianças e os adolescentes que não tiveram acesso a ele na idade própria, tá? Fala também da progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Ele vem falar também que é dever do Estado assegurar o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Então não tem separação não, preferencialmente na rede regular de ensino, tá? Atendimento em creche e pré-escolas às crianças de 0 a 6 anos de idade. E também acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Então, além da escolaridade mesmo, né, a questão da pesquisa e da criação artística também, que é muito importante, tá? Para o desenvolvimento desse ser humano como pessoa humana. Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador. Isso é muito importante também, né? A gente vê hoje na condição do país hoje que muitos adolescentes estão trabalhando, então realmente tem que ser oferecido aí ensino noturno regular para o adolescente que trabalha. Atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Então, aí tá descrito então todos os deveres do Estado com relação à criança e adolescente na questão do direito à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, tá? O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou a sua oferta irregular importa então na responsabilidade da autoridade competente. Então nós sabendo disso, nós temos também um papel grande aí, né, nessa questão do acompanhamento e da cobrança com relação às instituições públicas do direito da criança e do adolescente à educação e à cultura, tá? E aí no caso, né, no artigo 56 já vai falar que os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental vão comunicar ao Conselho Tutelar algumas situações. Por exemplo, maus tratos. Então, você é dirigente de um estabelecimento de ensino fundamental e percebeu uma situação irregular com relação a maus tratos, as faltas injustificadas, né, aquelas reiterações de faltas, a criança falta, tem evasão escolar, e já foi tentado esgotados todos os recursos escolares e mesmo assim ela permanece fora de sala, fora de aula, fora da escola, ela precisa a autoridade competente
os dirigentes do estabelecimento precisam de comunicar às autoridades competentes, no caso aqui, o Conselho Tutelar, tá? E também elevar os níveis de repetência. Criança que está repetindo muito também tem que ser comunicado ao Conselho Tutelar. Bom, essa é a primeira parte do vídeo, então, da legislação específica, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Reforço aí que esses vídeos eles vão facilitar muito, porque à medida que você está fazendo alguma atividade, você vai podendo ouvir, vai ouvindo os vídeos e tudo, você vai fixando essa informação. Mas é fundamental para quem quer realizar uma atualização profissional e participar de alguma seleção pública, algum concurso público, a leitura do Estatuto da Criança e do Adolescente e marcando, igual eu faço aqui, tá? Que aí é uma forma de fixar cada vez mais os conteúdos aqui apresentados, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.